Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quinta-feira, dia 20 de março de 2025. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Quem é o meu próximo? O texto que servirá como base para o nosso estudo é Lucas capítulo 10, verso 29, que diz: Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? O capítulo 10 de Lucas é o capítulo onde encontramos o ensinamento daquilo que serviu como base para o nosso estudo da semana. O ensinamento a respeito dos dois grandes mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esses ensinamentos eles aparecem no contexto de uma conversa, de um diálogo entre Jesus e o intérprete da lei. Depois que esse indivíduo ele acaba sendo exposto até por Jesus, porque ele vai fazer perguntas a Jesus e Jesus acaba revertendo todo o quadro. Ele não consegue colocar Jesus numa situação delicada, mas ele acaba ficando numa situação delicada porque logo depois de mencionar os dois grandes mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e Jesus vai mudar o rumo da situação e vai dizer: faça isso. E agora ele vai perguntar: mas Senhor, quem é o meu próximo? Na resposta, nós encontramos algo realmente revolucionário dito por Jesus. E é em cima dessa resposta de Jesus que nós vamos nos deter no estudo de hoje. Aguenta firme que daqui a pouquinho eu volto para a gente continuar a nossa conversa. Na maior parte das vezes, quando Jesus ele queria dar algum ensinamento, ou queria trazer algum conhecimento para as pessoas, logo depois de falar sobre aquilo que realmente era importante, Jesus contava uma história, uma parábola. Foi exatamente o que ele fez para responder ao questionamento do intérprete da lei. Mas quem é o meu próximo? Jesus contou a parábola do bom samaritano. Nessa parábola ele vai mencionar que um homem descia subia de Jericó para Jerusalém e que no meio do caminho foi atacado por alguns bandidos que levaram tudo que ele possuía, tiraram as suas roupas e ainda bateram muito, deixaram ele semi-morto, caído na beira do caminho. Nisso, subindo para Jerusalém, passaram dois indivíduos. No primeiro momento, um sacerdote e um levita. Nenhum dos dois acabaram parando para poder ajudar aquele homem, porque pelas leis cerimoniais, se eles tocassem em sangue, eles ficariam impuros e não poderiam servir no templo. Finalmente, um terceiro indivíduo vai aparecer. Ele nem sequer era da etnia judaica, ele era um samaritano, e esse indivíduo ele vai parar, mesmo sem se preocupar se os bandidos ainda estavam por ali. Ele vai cuidar dos ferimentos, prestar ali os primeiros socorros, vai pegar aquele indivíduo, vai colocar em cima da sua própria montaria, vai levar até uma hospedaria, cuidar do indivíduo durante toda a noite, e ainda vai dizer para o hospedeiro: cuida dele, e quando eu voltar, se você gastar algo mais, eu vou pagar a você. E Jesus vai olhar para aquele homem e vai perguntar: na tua opinião, já que você perguntou quem era o seu próximo, quem foi o próximo daquele homem que estava em necessidade? E agora a resposta daquele indivíduo deveria ser: foi o samaritano. Como havia uma grande animosidade entre judeus e samaritanos, aquele indivíduo não teve nem sequer a coragem para poder usar o nome samaritano. Ele diz: suponho que aquele que prestou socorro ao indivíduo que estava em necessidade. Jesus disse: é exatamente isso. Você deve ser o próximo de todo aquele que precisar do seu apoio, da sua ajuda. Jesus vai levar agora a responsabilidade que nós temos enquanto seres humanos para um patamar muito mais elevado do que aquilo que os judeus da época acreditavam. Os indivíduos achavam naquela época que o próximo era aqueles indivíduos que tinham algum tipo de ligação com eles mesmos. Se você conhecia o indivíduo, se tinha algum grau de parentesco ou de amizade com o indivíduo e ele estava em necessidade, você tinha que ajudar. Jesus vai mencionar que qualquer pessoa que precisar de você, você deve ajudar. Até porque, diante de Deus, todos nós somos irmãos e irmãs. Todos fomos criados pelo mesmo Deus. Todos temos responsabilidade uns com os outros. Jesus deixou isso muito claro
quando Caim, depois de ter matado seu irmão, veio diante do Senhor e o Senhor perguntou: cadê o seu irmão? E ele vai responder: sou eu por acaso guardador do meu irmão? E Deus vai dizer que ele é sim, que o sangue do seu irmão clamava a ele desde a terra e que ele tinha visto o que tinha feito com o irmão. Nós temos uma responsabilidade uns com os outros. E isso vai ser cobrado de nós por ocasião do retorno de Jesus. Nós vimos isso na lição de ontem. Por isso hoje nós somos chamados a olhar para aqueles que estão à nossa volta e prestar apoio. Se há alguém que precisa, precisamos ajudar. Principalmente aqueles que estão em situação de vulnerabilidade. Você sabe que nessa semana nós estamos vivendo a semana de conscientização em relação à trissomia 21, ou as pessoas com síndrome de Down. E eu posso falar sobre isso porque tenho um filho com 14 anos, o Emanuel, ele tem síndrome de Down, e a chegada dele na nossa família abriu o leque para podermos compreender muita coisa sobre as necessidades que as famílias com pessoas com síndrome de Down têm. E a maior preocupação que eu tenho enquanto pastor é que nós vemos pouquíssimas pessoas com síndrome de Down nas nossas igrejas. Isso significa que, provavelmente, nós estamos fazendo muito pouco ou quase nada para alcançar essas famílias para o reino de Deus. Eu já mencionei aqui essa semana que normalmente a pessoa com síndrome de Down ela é muito afetuosa, o que facilita muito para que elas possam aprender a respeito de Jesus e passem a amá-lo com um coração puro. Eu queria hoje orar de maneira muito especial, já oramos pelas mães, já oramos pelos pais, hoje eu queria que nós orássemos pela família da pessoa com síndrome de Down. E mais do que isso, que nós também tivéssemos aqui a oportunidade de poder orar por algumas iniciativas, por algumas redes de apoio às famílias que a igreja tem. De maneira muito especial pela Down Abraço. A Down Abraço é uma rede de apoio aos pais, onde os pais têm um grupo no WhatsApp mesmo, monitorados por algumas pessoas, para poderem prestar apoio, suporte. Às vezes o pai ou a mãe não sabe o que fazer diante de uma situação, aí os demais vão apoiando, vão ajudando, vão amparando. Essa rede, na verdade, surgiu por causa do Emanuel. O Emanuel, desde muito cedo, havia uma frase que ele dizia, por causa da hipotonia, a língua da pessoa com síndrome de Down, ela acaba sendo um pouco mais protusa, e a pronúncia fica um pouco mais difícil. Então o Emanuel ele dizia assim, desde muito pequeno, uma das primeiras frases que ele aprendeu, dá um abraço, dá um abraço. E aí, por conta disso, a Cláudia, minha esposa, ela começou uma rede de apoio aos pais e a famílias de pessoas com síndrome de Down, e o nome dessa rede é Down Abraço. A ideia é exatamente de que nós estamos aqui para apoiar, para amparar as pessoas com síndrome de Down. E às vezes cada história que a gente acaba descobrindo, pessoas passando por situações tão complicadas, por falta de oportunidades que essas crianças têm, nós vamos orar também pela Down Abraço. E quero orar também, é claro, pela moderadora dessa rede, que é a minha esposa, a Cláudia Camilo. Ore comigo. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra nos mostra a responsabilidade que temos uns com os outros. Somos próximos, ou pelo menos devemos ser o próximo daquele que sofre à nossa volta. Te pedimos que o Senhor nos ajude também a podermos estender a mão à pessoa com síndrome de Down. Oramos pelas famílias com uma pessoa com síndrome de Down e oramos principalmente pelas redes de apoio e pela Dar um Abraço, pela Cláudia Camilo, que é a moderadora dessa mesma rede, que tem amparado milhares de pessoas espalhadas por esse mundo, que sofrem, que não sabem o que fazer às vezes para poder encaminhar a pessoa com síndrome de Down para um caminho onde encontrarão apoio, suporte, que através dessa rede muitas crianças possam ter o suporte que precisam e possam também aprender a amar a Jesus como o Emanuel aprendeu. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?